Gente, sempre quando eu falo de educação aqui, eu tento não falar de sociedade, né? Mas tentar falar de casos clínicos, na verdade, né, cara? Ou de casos meus, né? Aconteceram na minha vida, né, cara? Não é à toa que eu tenho um livro chamado Curador Ferido, né? Por isso acho que eu falo do jeito que eu falo, né? E o que eu queria falar pra vocês sobre educação? A diferença entre obedecer e respeitar. Uma coisa que foi muito gritante pra mim, socialmente, foi assim: eu me formei em 2002. Em 2001, cara, eu fiz estágio na prisão provisória de Curitiba, conhecida como penitenciária do AU na época. Ela não existe mais, graças a Deus. Eu tinha um contrato de 12 meses e eu fiquei 7, porque eu não aguentava ver aquilo lá. Não existia respeito nenhum. Era obediência tanto de um lado ou tanto do outro, tanto da autoridade quanto de quem não era autoridade, porque, enfim, alguém devia para alguém. E aquilo me mostrou uma lição muito grande, assim, na qual eu trago hoje, assim, para nossas vidas, principalmente educação aos filhos, né? Prefere que teu filho te obedeça ou que o teu filho te respeite, né? Eu tenho a Sofia, 5 aninhos, coisa mais linda do mundo, né? A prova que Deus existe, porque ela é a minha cara, só que ela é linda. E assim, a gente consegue conversar para ela entender que dentro dessa conversa existe respeito, que a gente não precisa dar ordens, né? Que esse obedecer, ele é muito imposto, né? Até uma história engraçada, sempre história engraçada da Sofia, né? Um dia ela tava embaçando para comer, pensa uma criança chata para comer, é a Sofia, minha filha. Eu não queria comer, chegou uma altura, eu falei assim: vem aqui agora então que nós vamos conversar. Vamos ter uma conversa séria. Ela fez uma cara de assustada. Eu falei assim: meu filho, o que você está com essa cara de assustada? As pessoas até pagam por papai para conversar com o papai. Daí ela olhou com uma cara, deu uma risadinha, porque ela explica o meu trabalho através do desenho, da animação, da Pixar, do Divertidamente. Que saiu até o 2, agora eu não vi ainda, gente, preciso ver. E daí, olha, tipo, chegando na escola, o que faz a Sofia? Sofia olha pra cara da professora e fala: Tia Nai, você sabia que meu pai é tão legal, mas tão legal, que as pessoas até pagam pra falar com ele? Essa é a minha filha. E aí você entende a diferença da conversa e da porrada? Ou seja, do seguir as ordens e do respeitar, do obedecer e do respeitar, né? Ela respeita tanto e entende tanto que, assim, ela comeu para não ter a conversa séria, porque ter conversa comigo não é fácil, né? E vocês acham que a Sofia me obedece? Porque, assim, eu sou brabo mesmo, né? Quem conhece sabe, né? Mas você acha que ela me obedece? Não. Ela não me obedece, não, cara. Ela me respeita. Não tem essa de obedecer, não. Até porque eu fico pensando assim, né? Hoje me obedece, né? Mas amanhã ela pode pensar, né? Eu posso obedecer o traficante, né? Você pode escolher a quem obedecer, né? Eu posso obedecer aquele cara que tá contando um monte de história na minha cabeça só pra me pegar, né? Ou pior, até pior cenário possível, eu posso obedecer um político, né? E ser polarizado, doido, e ficar falando um monte de asneira, né? Eu penso muito nisso. Assim, e daí eu penso assim, na minha formação, né? Na minha educação. Eu fui muito. Eu e a minha irmã, né? Por mais que ela não vá admitir no final das contas, mas ela também não vai assistir pra encher o saco aqui, pelo menos. A gente foi muito acostumado a respeitar o nosso pai e obedecer a nossa mãe. Porque o nosso pai, assim, ele nunca foi de falar muito. Mas o pouco que ele falava fazia muito sentido. E quando o que você fala pro teu filho faz sentido, né? E o que é o sentido? O sentido é o caminho, né? É o caminho que você vai seguir, né? E a gente é muito acostumado, assim, a obedecer a nossa mãe, né? Porque, assim, se não fizer o que eu tô mandando,
é chinelada na bunda e cintada no lombo, né? A primeira tatuagem que eu tive não foi nenhum desses montes de tatu que eu tenho aqui, não. A primeira chinelada que eu tenho foi na bunda, assim, cara. Havaianas número 37, assim, que era Havaianas da minha mãe. Foi essa a primeira tatu que eu tenho. E daí hoje você já pergunta assim, de quem você gosta mais, seu pai ou da sua mãe? Não é porque meu pai faleceu, mas claro que é do meu pai, né? Daí, ai, que maldade falar isso, Rafael. Não, não é também. Maldade seria eu fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou, né? Pra você vir aqui no meu consultório, ou você trazer seu filho aqui no meu consultório. Isso sim. Daí, isso eu acho que seria maldade. Mas maldade de falar assim, que eu tenho muito mais carinho, claro, pelo meu pai, que me ensinou a ter respeito, do que pela minha mãe, que me ensinou a obedecer, porque se não obedecesse, ia levar cintada e chinelada. Meu Deus do céu, chegou a desmontar fivela de cinta no meu lombo. Não que não merecesse, tá? Mas fazia muito mais sentido, né, conversar com o meu pai do que levar as cintadas da minha mãe. Ele falou assim, ah, teu pai era um banana? Não, meu pai fazia sentido, ou seja, sentido é o caminho. E esse caminho ainda faz muito mais sentido hoje para a educação que eu dou para minha filha. Mas claro que isso, né, gente, nem água, né? Porque, vamos falar a verdade. Então, o que você acha que é melhor dentro da educação? Se fazer respeitado ou fazer as pessoas te obedecerem? Você não se faz respeitado, né? Você se demonstra, né, respeitado. Você se mostra respeitado, né, cara? Obedecer, não. Pra você ser obedecido, você precisa ter algo a mais, né, cara? Algo agressivo. E algo que eu acho que não faz sentido. Não faz sentido nenhum nesse mundo que a gente vive e na educação que a gente dá para os nossos filhos. E aí? Só eu sou louco?